Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a viagem dos pais. Quando os pais têm a oportunidade de ir viajar e as crianças ficam por aqui. Nossa, gente, é tão gostoso. Os pais ficam super felizes, super animados. Muitos vão fazer uma viagem de casal ou viajar com vários casais. Talvez a primeira oportunidade de ter esse namoro reeditado, mas ao mesmo tempo parece que nosso coração fica esmagado, fica uma pombinha esmagada, estragadinha. Por quê? Porque depois que a gente tem filho, é como se nosso coração estivesse fora do corpo e a gente nunca mais vai a lugar nenhum do mesmo jeito. A gente está indo viajar, mas um pedaço nosso está ficando aqui e um pedaço nosso está mesmo ficando aqui. E aí a gente começa a ficar naquela angústia. Meu Deus, será que eles vão ficar bem? Será que eles vão curtir? Será que dá certo? São quantos dias? Como é que faz? Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou me divertir? Será que é possível? E aí a gente entra numa super angústia a respeito desse tema, de algo que era para ser fantástico, gostoso, divertido, leve. E a hora que a gente entra no avião, a gente vai sofrendo. Você já pensa um monte de porcaria a hora que entra no avião, e aí fica aquela coisa horrorosa. Mas aí você chega lá, alguns conseguem se divertir, mas os dias vão passando. Falo com a criança, não falo com a criança, falo com meu filho, não falo com meu filho, mas ele está ótimo por aqui. E aí a gente fica nessa grande dúvida de como viver esse momento. Gente, é uma oportunidade imensa a gente viver esse momento em casal. Até porque para as crianças enxergar pai e mãe felizes é algo que traz uma segurança gigantesca. E a gente ter a oportunidade de retomar o casamento numa viagem é algo que é extremamente precioso, extremamente valioso. Porque hoje em dia, com tanto trabalho, com tanta loucura de trabalho, com tanta correria, abrir um espaço na agenda, abrir um espaço na vida financeira para ir até ali, passar uma semana, 4 dias, 3 dias, um final de semana com o marido ou com a mulher, num lugar diferente, num lugar onde a gente vai ter tempo para se perceber, é algo que realmente merece toda a nossa presença. Então a primeira coisa é que esse momento merece sim toda a nossa presença e acreditem, as crianças ficarão muito bem. As crianças pequenas, eu digo pequenas até mais ou menos 1 ano e meio, essas crianças ainda não têm a noção do tempo com clareza. Então elas não vão ter a percepção de quanto tempo se passou 2 dias ou se passou 3 dias. E essa criança, eu imagino que ela obviamente vai ficar num lugar com alguém de muito vínculo, mas eu imagino que essa viagem, gente, só deva acontecer a partir de, obviamente, 1 ano de idade, 9 meses, 8 meses no máximo. E que seja uma viagem curta, que não seja uma viagem longa. Por quê? Porque essas crianças estão sim ainda muito vinculadas a pai e mãe e precisam desse vínculo para crescer saudáveis. Então vamos imaginar que até esse 1 aninho de vida, de 8 meses até 1 ano, até 1 ano e meio, esse casal pode sim fazer algumas viagens ou alguma viagem, mas que sejam viagens curtas, de 1, 2 dias, para dar esse respiro do casal. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, que esse casamento já volta a se restabelecer, essa criança, ela pode sim voltar a ficar com os avós. Essa criança já está falando a partir dos 2 anos, essa criança já está se comunicando e ela começa a construir sim a sua noção de tempo. Então vamos imaginar que por volta dos 2 anos de idade, 2 anos e meio, esse casal ele já pode sim fazer uma viagem um pouquinho maior. E essa é uma viagem que pode ser muito curtida, com seus 5 dias, seus 7 dias, mas uma viagem longa demais normalmente costuma apertar o coração. E as crianças continuam ótimas, mas papai e mamãe normalmente são os que não aguentam de saudade. Então,
Por volta dessa idade, é muito legal que esse pai e essa mãe escolham um lugar, mas que não se alonguem muito no tempo da viagem. Mas saibam que as crianças continuarão ótimas, porque por volta dos 3 anos ela ainda também não tem essa noção de tempo tão alongada. E sim, a gente pode usar do meio dessa atualidade toda, do FaceTime, do Skype, a gente pode usar desses mecanismos para falar com as crianças conforme elas forem tendo a habilidade de comunicação. Mas muitas vezes uma criança pequena, ela está muito bem com o avô e com a avó, com a madrinha, com a pessoa que vai ficar aqui de vínculo muito forte com ela. E quando ela vê pelo Skype, como ela ainda é pequena, ela ainda não tem noção de que ela não pode pegar e não pode abraçar. E isso pode fragilizar esse momento. Então vale mais a pena não usar esse tipo de ferramenta, aproveitar a viagem nesses 5 dias, confiar que essa criança com seus 3 anos vai estar muito bem cuidada e voltar cheio de saudade para encontrar, para curtir e para matar toda essa saudade que vai estar borbulhando no peito. A partir dos 4, 5 anos de idade, essas ferramentas já têm uma super boa presença, porque exatamente a criança já começa a ter uma noção de que minha mãe está viajando, minha mãe volta, meu pai está viajando, meu pai volta. E esse pode ser sim um mecanismo de grande ajuda. Eu tenho um exemplo bárbaro das minhas filhas, que hoje eu tenho uma com 7 anos e tenho uma com 10, mas desde os 5 anos da pequena, a gente se fala quando eu viajo por Skype e é fantástico. Às vezes eu estou morrendo de saudade, elas falam, mãe, aproveita, a gente está curtindo aqui a vovó. E essa construção é muito bacana, porque essa é uma criança que tem a segurança de que ela está vivendo também um momento muito rico de experiência com avós, com tios, com tias. E ali existe também algo novo acontecendo. Não é só a saída do pai e da mãe, mas é uma experiência nova que se abre na hora que ela está com o avô e com a avó. Então, casais queridos, curtam esses momentos. Óbvio que as crianças pequenininhas, elas precisam de pai e mãe. Então façam isso quando a criança está realmente mais estruturada a partir de 1 ano de idade. A partir de 2 anos, 2 anos e meio, isso pode acontecer com um pouco mais de estrutura ou de um pouco mais de dias, mas sempre lembrando que essa criança precisa estar num lugar de total segurança, um lugar seguro, com pessoas de vínculo forte, de amor, e que as ferramentas a serem utilizadas, eletrônicos principalmente, funcionam normalmente a partir de 4 anos, 5 anos com certeza, para facilitar essa comunicação ao redor do mundo. E aí, na volta, é só curtir. Trazer presente, sim, é uma boa estratégia para mostrar para as crianças que a gente pensou nelas e que a gente esteve com elas sempre dentro do coração, nada de exagero. É um presente, mas um presente que faz com que a gente viva uma nova experiência. Na última viagem do meu marido, ele trouxe para nós, sabe o quê? Essas bolinhas de neve. E elas têm trazido muita alegria na minha casa. A gente tem feito inúmeras guerras de neve. E se você tem vontade de fazer isso na sua casa, você não precisa ir atrás de bolinhas de neve. Você pode fazer isso com bolinhas de meia. E eu trouxe aqui a alegria e o medo, para que a gente saiba que a alegria vai estar constante na viagem. E o medinho deles ficarem nessa experiência nova. E a gente também estará presente. Mas isso faz parte dessa nova experiência que traz, sim, muito crescimento para todos os envolvidos. Bora fazer guerra de neve e curtir essa nova experiência em família, que traz muita força para o casal e, acredite, muita força para as crianças também. Fechado? Até mais, a gente se vê. Tchau, tchau. Curta o canal! Ai, CP! Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal e se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos.